Fala pessoal, Lato falando, vamos lá, vamos para mais um episódio aí do Trader na Prática. E hoje o assunto é um assunto que eu particularmente gosto muito. Eu levei muito tempo para entender esse item específico e depois que eu entendi isso, muita coisa mudou, né? Se vocês levarem em consideração o mês, quando a gente pega um mês, né, sempre quando a gente pensa em contrato futuro, a gente tem que levar em consideração o quê? Principalmente contrato futuro de dólar. Ele se inicia no primeiro dia útil do mês e se encerra no último dia útil do mês, tá? Geralmente o mês tem 4 semanas, tem mês que tem um pouquinho mais, né? Mas durante esse mês, se vocês notarem, a gente tem vários períodos. A gente tem semanas que o mercado é muito bom, dias que o mercado é muito bom, semanas que o mercado é muito ruim, parado, fraco, sem movimentação, né? E eu me lembro muito disso lá atrás, quando eu lembro que tinha semanas que eu ia muito bem, né? E aí na semana seguinte eu vinha com a cabeça daquela semana boa e consequentemente eu devolvia aquela semana boa naquela semana seguinte e eu não entendia por quê, porque dias mais parados, era uma semana mais ruim e eu não conseguia entender o real motivo, assim, por que semana passada foi muito boa e nessa semana está super fraca, ou então se eu não devolvi o que eu fiz na primeira semana, eu não conseguia fazer muito dinheiro. E aí eu comecei a me questionar por quê, né? E eu comecei a fazer um mapeamento disso, né? O que acontecia naquela semana que era boa e o que acontecia naquela semana que era ruim? E dentro do mês, como se repetia isso, tá? Foi aí que eu cheguei à conclusão e entendimento sobre o ciclo semanal do dólar, tá? Eu falo do dólar, mas a gente pode considerar isso para o mercado, tá? Porque o que motiva o dólar geralmente motiva outros mercados, inclusive o índice e tudo mais, tá? E aos poucos eu fui percebendo, eu fui mapeando dia a dia, semana a semana, para entender o que acontece. A gente tem que voltar um pouquinho até em outros itens que a gente já falou aqui no Trader da Prática sobre a questão de motivadores, né? O que motiva o mercado se movimentar? O que faz o mercado subir? O que faz o mercado cair? O que faz o mercado não fazer nada? Né? E a gente chega à conclusão que são o quê? Notícias e indicadores econômicos, tá? Principalmente indicador econômico que tem data e hora certa para acontecer, né? Então, dentro do mês, a gente tem vários indicadores econômicos que são importantes para a economia, seja na primeira semana do mês a gente tem muitos indicadores importantes, nas semanas do meio do mês a gente tem alguns indicadores, na semana ou na final do mês a gente tem indicadores importantes novamente. Esses indicadores, lembrando, são muito utilizados por todos os investidores, pelos bancos centrais, justamente para quê? Para medir como está a saúde econômica de um país, se está crescendo, se não está crescendo, se o que está acontecendo. Consequentemente, isso gera motivação para o mercado subir ou cair, tá? Se vierem ruim, geralmente o dólar sobe, se vierem bons, geralmente o dólar cai, então tudo depende, né? Tudo depende. E aí eu comecei a analisar já que esses indicadores têm uma frequência fixa, ou seja, saem todo mês, naquela data, naquele horário, se é essas semanas e é esses dias que são os dias melhores, e quando eles não acontecem, se são os dias mais parados, mais travados. E de fato é. Vou tomar uma água. E de fato é, né? O mercado não adianta, ele se movimenta por motivação, seja motivado por um indicador econômico, que é uma notícia que, se vier com um valor surpresa, consequentemente gera uma movimentação mais ampla no mercado, tá? Se vier geralmente quando o indicador econômico, sempre quando a gente pensa em indicador econômico tem o anterior, que saiu no mês anterior, tem a projeção, ou seja, qual a expectativa que o mercado tem sobre aqui como pode vir esse dado, e tem o dado que sai. Se o dado que saiu nesse indicador vier muito melhor do que esperado, o mercado reage bem. Se vier muito pior do que o mercado esperado, o mercado reage mal. E se vier em linha, geralmente o mercado não tem grande motivação. Tá? Então, quando eu comecei a aprofundar, a olhar mais para essa questão dos motivadores e desse ciclo semanal, eu comecei a perceber que é o quê? Nas semanas que tem muito mais indicador para sair, indicadores importantes, o mercado era muito melhor, se movimentava mais volátil,
muito mais interessante. E nas semanas que não tinha tanto indicador ou não tinha indicador, o mercado é mais travado, mais parado, tá? Então, o que acontece? Baseado nisso, a gente conseguiu entender o ciclo semanal do dólar, mas pode ser chamado ciclo semanal do mercado, né? E é baseado basicamente no quê? A primeira e última semana são semanas excelentes, porque muitos indicadores que saem nessas semanas, tanto na primeira quanto na última, assim como as semanas do meio são semanas mais paradas, porque poucos indicadores importantes, né? Poucos indicadores e os que saem geralmente não são tão importantes, né? Geralmente são semanas que ficam muito mais à mercê de movimentações de notícias, seja notícias políticas, seja fala de algum dirigente importante, de algum político importante, geralmente isso que mexe essas semanas do meio. Né? Justamente por quê? Pela falta de indicadores econômicos importantes que possam gerar movimentação na economia. Né? Então, a gente se prende muito a entender o que primeira semana do mês e última semana do mês são muito boas. Né? Vamos pegar a primeira semana do mês. É a primeira semana do mês está começando, os players estão começando a se posicionar nos ativos, principalmente futuros, né, que começam sempre no primeiro dia útil, quando pensa em dólar, e índice a cada 2 meses, mas pensando em dólar, primeira semana, semana de posicionamento, é uma semana que tem vários indicadores importantes que dão direcionamento para o mês. Entre eles, a gente pode falar o ADP, que sai toda a primeira quarta-feira do mês. A gente pode falar o payroll, que sai toda a primeira sexta-feira do mês. São indicadores que ditam como está a saúde econômica da nossa economia. Quem tiver dúvidas sobre payroll ou sobre ADP, a gente tem vídeos que saem toda quinta-feira sobre indicadores econômicos, que a gente explica no detalhe o que é o payroll, explica no detalhe o que é o ADP, tá? Mas são indicadores de emprego que são muito importantes para a nossa economia, tá? Então isso é muito importante. Fora isso, tem outros indicadores que saem dentro dessa semana e tem toda a liquidez gerada pelo início do mês, tá? Do posicionamento do mês, enfim. E também tem a questão do cenário. Tá? Quando chega na segunda semana, já é uma segunda semana mais morna. Todo mundo já está mais posicionado, já não tem tantos indicadores econômicos para sair, tá? Aí é uma semana mais morna, ou seja, o mercado fica à mercê de sair alguma break news, alguma notícia que não era esperado, fica à mercê da fala de algum dirigente do Banco Central americano, do Banco Central brasileiro, uma fala do presidente brasileiro, uma fala do Paulo Guedes, enfim, a fala de alguém importante para o mercado que possa gerar alguma movimentação, mas você não tem nenhum grande drive importante com data e hora marcada que possa gerar uma volatilidade, uma movimentação no mercado, tá? Então isso deixa o mercado mais em compasso de espera, até porque você tem que pensar o seguinte, um grande player que já montou uma posição olhando para um cenário, né? Se no dia não tem nenhum indicador, não tem nenhuma notícia, não tem nenhum drive para acontecer que determine para onde o mercado deve ir, se é para cima ou para baixo, ninguém vai se posicionar à mercê. Por quê? Pode do nada aparecer um drive que não era esperado e vir contra a posição dele. Então, geralmente, a primeira semana você tem motivadores, na segunda você já não tem tanto. Então, na segunda é mais todo mundo protegendo suas posições do que abrindo novas posições ou zerando posições que foi montada na primeira semana. Na terceira semana é quase a mesma coisa, né? Exceto que na terceira semana já tem um ou outro indicador, já tem mais algumas coisas que acontecem em dias específicos, então não é a semana que é lenta, é um ou outro dia que é um pouco mais lento, tá? Que a gente chama que as semanas do meio são as semanas mais fracas, mais paradas, justamente pela falta de motivador, falta de indicadores econômicos, né, que fica à mercê muito de como está a economia e como está a fala de quem é importante para a economia, seja um presidente, seja um dirigente de algum banco central, enfim, tá? Então, as semanas do mês são aquelas semanas mais travadas que geralmente tira um pouco o pé do mercado. E depois, por último, a última semana do mês, que é uma semana muito importante também, né? Da segunda semana para a última, né? Do meio da segunda semana para a última, eu falo que são os dias mais interessantes depois da primeira semana. Por quê? Muitos players que estavam posicionados no contrato, por exemplo, acreditando numa alta, um exemplo, né? Eles percebem que a alta pode continuar, fez a leitura do cenário, a alta pode continuar. Então eles não continuam nesse contrato, eles fazem o que a gente chama de rolagem, que a gente pega esse contrato, zera a posição nesse contrato e abre uma posição no contrato, no próxima letra de contrato, né? No contrato do próximo mês.
tá? Isso se chama rolagem. Depois futuramente eu faço um vídeo só para falar sobre rolagem, tá? Então o que acontece? Da terceira semana, do meio da terceira semana para frente até a última semana, já começa o período de rolagem, tá? E quando entra isso já dá mais liquidez para o mercado. E quando entra na última semana, é a semana que o pessoal continua concluindo a rolagem, é a semana que saem outros dados, inclusive dados de PIB, dados de inflação, enfim, uma série de outros dados que acabam deixando o mercado mais volátil. E claro, na última semana também tem o encerramento do contrato, que é a famosa briga da Petax, tá? Que acaba fazendo com que os players que ainda se mantiveram posicionados dentro daquele contrato, no último dia útil, né, daquele contrato, eles briguem para quê? Para tentar manipular a taxa Petax tanto para cima quanto para baixo, né? Quem está comprado quer que a taxa fique alta e quem está vendido quer que a taxa fique baixa. Consequentemente, isso faz com que os players é um conflito de interesse muito grande. Eu tenho uma posição comprada, quero que suba, quem tem uma posição vendida quer que caia. Então isso gera um conflito muito grande. Até porque quando a gente fala em mercado brasileiro, o mercado à vista, ele tem um volume muito baixo, né? É um mercado restrito, e isso faz com que ele tenha um volume muito baixo. Restrito que eu falo, praticamente só alguns bancos têm acesso ao mercado à vista de dólar. O mercado futuro, todo mundo tem acesso. Então é um mercado mais líquido, justamente porque todo mundo tem acesso. E lembra que o mercado futuro é derivado do mercado à vista, tá? Então, a taxa Petax é gerada no mercado à vista. Consequentemente, quando é gerada a taxa Petax, ela reflete no último dia útil, como o contrato futuro fecha às 13, não tem ajuste para esse contrato futuro. Então, qual que é o preço justo desse contrato futuro? Taxa Petax. Tá? Então, se a taxa Petax é o preço justo, no último dia útil do mês, o mercado, por isso que a gente chama a briga da Petax, porque o encerramento da posição desse contrato que está terminando no último dia útil é pela taxa Petax, que é retirada no dólar. O que é a taxa Petax? Basicamente, é uma coleta que é feita em volta do horário das 10, 11, 12 e 13, no dólar à vista, e essa taxa Petax ela é utilizada para encerramento de contratos de dólar no dia, ou seja, é o preço justo do dólar à vista no dia, tá? Como no último dia útil o contrato futuro não tem ajuste, né, porque ele fecha às 13, não às 16, não tem como formar a taxa de ajuste, o que ele faz? A B3 vai lá, pega a taxa Petax do dia e olha, comprados e vendidos, essa foi a taxa Petax, esse é o valor de encerramento do seu contrato. Então, quem está comprado vai ser encerrado na taxa Petax, quem está vendido também vai ser encerrado na taxa Petax. Quanto mais cara a taxa Petax, melhor para o comprado. Quanto mais baixa a taxa Petax, melhor para o vendido, tá bom? Só que o que acontece? A liquidez do nosso mercado de dólar está no futuro, não está à vista. Então, consequentemente, como muita gente que precisa fazer obrigações no dólar e não tem acesso ao dólar à vista, vai fazer essas obrigações onde? No dólar futuro. Consequentemente, o dólar futuro tem mais volume. Consequentemente, a movimentação do dólar futuro determina a movimentação do dólar à vista, exceto quando tem entrada ou saída de capital do país, que é pelo dólar à vista, aí o preço do dólar à vista muda e o futuro muda junto. Quando isso não acontece, quem determina o preço do dólar à vista é o futuro, né? A gente brinca até que o rabo abana o cachorro aqui no Brasil. Consequentemente, no dia da Petax, próximo às janelas das 10, 11, 12, 13, o mercado futuro, quem está comprado, tenta manipular o preço do dólar futuro para cima, quem está vendido tenta manipular para baixo. Geralmente ganha quem está a favor do contexto, ou seja, se o dia do contexto, o cenário é de alta, geralmente ele tem mais motivador para pressionar cada vez mais o dólar para cima e fazer com que a taxa Petax em cada janela fique mais cara possível. O mesmo vale para os vendidos, né? Caso os vendidos tenham um cenário de baixa para o dólar, eles vão pressionar muito o dólar para baixo para tentar fazer a taxa Petax durante o horário dessas janelas, 10, 11, 12, 13, vão tentar pressionar para que a taxa Petax fique o mais baixo possível, tá? Então, puta dia legal, um dia de grandes oportunidades, é um dia que se movimenta bastante, a volatilidade é super alta, justamente porque tem um conflito muito grande de interesses ali no fechamento da taxa Petax. Justamente para quê? Para poder de certa forma, se manipular,
né, se manipular o preço, né, o preço da taxa Petax, que acontece no dólar à vista, para quem está comprado ou vendido ter alguma vantagem em cima disso. Então é um dia bem interessante, por isso que essa última semana é uma semana bem volátil. Tem rolagem, então, ou seja, faz os dias ficarem um pouco mais líquidos. Tem indicadores interessantes nessa última semana, que também trazem volatilidade, e tem a briga da Petax, que acontece no último dia, que acaba sendo bem interessante também. Então, o que eu aprendi com isso? Que na primeira e última semana são as semanas que eu acabo apertando mais o mercado, eu acabo aproveito o máximo possível as oportunidades, porque elas acontecem, a volatilidade é mais alta, e aprendi que nas semanas do meio, não que eu não tenha que operar, mas assim, eu vou mais com calma, com mais tranquilidade, com mais paciência, porque geralmente nas semanas do meio, os dias mais fracos que acontecem dentro de um mês são na semana do meio. Então tem que tomar mais cuidado, porque o que acontece? Um dia parado é um dia que você consegue estragar um mês, né? Você pega um dia parado onde você não consegue ter uma leitura clara ou não tem leitura para se fazer, né? E você acaba tentando inventar a operação e aí vira uma bola de neve e você acaba em um dia acabando estragando tudo de bom que você fez no mês ou tudo de bom que você fez numa semana anterior ou tudo que você nem fez, né? Acaba perdendo dinheiro que você nem fez no mercado. Então, ter essa percepção e essa paciência, essa tranquilidade de saber separar as coisas, eu acho que é muito importante mesmo, tá? Então, entender esse ciclo é super importante, justamente para quê? Para você saber se situar. Quando eu posso estar um pouco maior com a minha posição, posso ser um pouco mais agressivo, porque o mercado vai permitir isso, e quando simplesmente não operar, também é operar, quando eu tenho que ser mais paciente, mais comedido, mais tranquilo, tá? Mas é aquela coisa, não adianta nada eu saber sobre o ciclo semanal do dólar se eu não entender sobre contexto, se eu não entender sobre a motivação, o que está motivando o dia, o que não está, por quê, né? Porque mesmo em semanas paradas também tem dias bons, né? E como que eu entendo isso? Entendendo o contexto, entendendo o cenário, sabendo o que está acontecendo, se tem alguma coisa motivando o mercado, se não tem, seja positiva ou negativa, mas se tem alguma coisa que pode gerar movimento no mercado. Senão eu fico à mercê do nada, tá? E aí é bem complicado, tá? Então, quem não tinha percebido isso ainda, começa a prestar atenção, vocês vão perceber que o cenário é bem claro, né, nesses aspectos, né? Primeira semana, a última semana e as semanas do meio, tá? Isso é bom que você ajusta mais seu gerenciamento, ajusta mais sua paciência, principalmente para justamente não deixar um dia estragar seu mês, tá bom? Espero ter ajudado aí e mais uma vez aí convido a todos para participar dos conteúdos da Latos, né? Lembrando que a gente tem reunião matinal todo dia às 8h30 da manhã, panorama de encerramento todo dia às 18h. Né? Também temos toda terça-feira o Trader na Prática e toda quinta-feira uma série de indicadores econômicos também, que é justamente para ampliar cada vez mais o leque de conhecimento dentro do mercado financeiro. E a cada 15 dias de quarta-feira a gente tem o Falando Francamente, tá bom? É isso. Não deixa de deixar seu like, seu comentário e vamos que vamos. Ótima vida a todos aí.